Muito bom dia a todos os que estão reunidos lá em Villahermosa, Tabasco, no México, com o missionário internacional Miguel Bermúdez Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Andrés Cruz Gallegos, e todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet. Neste momento, hoje, sábado 29 de abril deste ano de 2023. Realmente é uma bênção e um privilégio poder saudá-los a todos vocês neste momento e pedir ao Senhor que nos abra as Escrituras, o entendimento, para assim compreender tudo aquilo que Deus está fazendo e está realizando neste tempo do fim, neste fim do tempo, nesta era de pedra angular e dispensação do reino. Nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e aí ele escreve para o oeste, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até seus pés e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo. E escreve aí Apocalipse 10, do 1 em diante, Apocalipse 10, 1. E seus pés semelhante ao bronze reluzente, refulgente como em um forno, e a sua voz como estrondo de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda, bem afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi cair como morto a seus pés, ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vivo e estive morto, mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Eu que vivo e fui morto. Podem assentar-se aqueles que estão em pé, por favor. Vemos aqui como, de que forma aparece essa voz, aparece a João, ou seja, lhe aparece. Esse Filho do Homem aparece aí no capítulo 1, versículo 13, que aparece a esse Filho do Homem lhe aparece esse Filho de Homem com todos esses detalhes ou características aí, o que nos fala quando diz cingido pelo peito com um cinto de ouro. Vejam aí, nos fala que já é juiz, como o juiz de toda a terra. Esse é o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, e isso se cumpre neste tempo do fim, neste fim do tempo, como leão da tribo de Judá. Aí está se revelando a João, e João representa a igreja, ele está se apresentando a ele como juiz, ou seja, não está se apresentando aí como o Cordeiro, e em nenhuma das eras dos tempos passados, nem nas eras da igreja, se apresentou a igreja como juiz, ele, senão que apresentou-se como Cordeiro. Nesse entrelaçamento dispensacional, se lhe apresentou em misericórdia, com misericórdia. E ele diz no livro dos Atos que a segunda vez, no livro dos selos, que a segunda vez será no juízo, ou seja, será em juízo neste tempo do fim, neste final do tempo. Agora vejam como tudo isso já está sendo cumprido, ou seja, está se fazendo uma realidade. Todas essas promessas e profecias que foram faladas nos tempos passados e também aí mostradas no livro do Apocalipse, ou seja, que vêm a ser ou se tornam escrituras e promessas, as quais estão se cumprindo, se fazendo uma realidade neste tempo do fim, tornando-se realidade. E como quando Jesus, em São Mateus, no capítulo 5,
Ali ele lhes falou, no versículo 17 de São Mateus, onde essa porção, essa pequena porção diz aí: não penseis que vim para abonar ou destruir a lei e os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Abrogar, anular. Ou seja, que ele veio para cumprir aquilo que os profetas falaram dele. O cumprimento das promessas e profecias que foram faladas em tempos passados tornaram-se, vieram a ser cumpridas, estando presente esse de quem os profetas tinham falado, desse que tinham falado, ou seja, que Jesus veio a ser ou tornou-se o cumprimento dessas promessas. E ele aí, com a sua presença e o seu ministério, estava cumprindo aquilo que eles tinham profetizado. Agora, daí para frente, ele não podia dizer e cumprir o que estava no futuro, porque quando os discípulos lhe falaram, restaurarás, ou lhe perguntaram, restaurarás o reino de Israel neste tempo? Vamos ver aí no livro de Atos, como é que ele fala isso? Capítulo 1, versículo 6 de Atos. Então, aqueles que tinham se reunidos perguntaram-lhe dizendo, os que tinham se reunido, se juntado, agora lembrem-se, porque eles lhes tinham falado que esperassem ali até que recebessem o batismo do Espírito Santo. Então aqueles que tinham se reunido perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não cabe a vós saber os tempos ou as estações que o Pai colocou na sua potestade ou no seu próprio poder, mas recebereis poder quando receberdes o Espírito Santo e sereis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Agora vejam que ele não podia falar aqui de algo que ele não fosse cumprir nesse tempo. Ele veio cumprir o que estava escrito dele, nesse momento, que era o cumprimento da primeira vinda do Messias. Agora, ia chegar-se ao tempo onde aquilo que os apóstolos e os 7 anjos mensageiros falaram, e também o que falou o nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, o anjo mensageiro de Jesus Cristo, porque todos os anjos, todos os mensageiros que Deus enviou, de era em era, são anjos mensageiros de Jesus Cristo. E o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual trouxe esta gloriosa mensagem de era de pedra angular, mensagem da qual e pela qual foi trazida, e por quem foi trazido, é tudo que iria estar sendo cumprido, ou seja, se fazendo uma realidade neste tempo do fim, e se daria a conhecer abertamente à Igreja do Senhor esse mistério do 7º selo, que seria dado a conhecer em uma grande carpa catedral. Tudo o que ele trouxe, falou, e disse que isso seria um mistério e que seria revelado pelos trovões, no cumprimento da visão da carpa. Tudo isso viria a ser, se tornaria realidade, viria a ser cumprido, materializado, sendo essa palavra sendo vivificada, sendo trazida à vida essa palavra no cumprimento disso que foi falado, tal como falaram os profetas do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, no que diz respeito à primeira vinda do Messias. E todos os profetas que falaram e profetizaram deste tempo, no seu tempo, cada um desejou receber e que fosse no seu tempo o cumprimento dessas promessas, dessas profecias. Olhem, o irmão Branham quis levar a mensagem ao povo hebreu
porque cada mensageiro quer e deseja que na sua era e com o seu grupo e com o ministério que Deus pôs nele se cumpram essas promessas. Agora, olhem como, de que forma, neste tempo do fim, isso que Jesus falou lá quando os discípulos lhe perguntaram: restaurarás o reino de Israel neste tempo? Olhem como agora a vós pois é concedido conhecer esses mistérios, os quais estiveram sendo abertos e vão se estar cumprindo todos aqueles que faltam por se cumprir. Ou seja, que neste tempo do fim, neste tempo final, desde o Gênesis até este tempo final, no qual fechou-se a dispensação da graça, até esse momento, todas as promessas, todas as escrituras, tudo o que foi tipificado, refletido e profetizado que iria estar acontecendo no último dia, no dia do Senhor, agora, neste tempo final, é que se cumprirão todas essas promessas, todas essas profecias que foram faladas da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E tudo isso ia desembocar numa grande carpa catedral. É por isso que em muitas ocasiões, ele nos dizia que tivéssemos os auditórios e tudo preparado para que quando chegasse esse momento, no qual estivesse funcionando, estivesse Deus operando numa grande carpa catedral, estivessem todos os países, já estivessem com todas as antenas, o som, o áudio, bem conectados, seja, bem feitos com o local onde se tem, que é essa grande carpa catedral, bem conectados com isso. Vocês podem ver que desde o início, como ele falava, começarão a ter reuniões, assim, com pregações, e vejam como tudo começou de uma forma progressiva e o mais importante, que é o que se está dando a conhecer no cumprimento da visão da carpa, da tenda, é a palavra, a revelação, a fé de rapto. Isso é o mais importante. Agora, olhem nesta mensagem, fiéis administradores dos mistérios de Deus, muitos já têm essa mensagem que foi pregada em 30 de setembro de 2007 aqui em Caiei, Porto Rico. Ele está falando desse tempo das antenas e todas essas coisas para poder se receber o sinal, de modo que vamos começar com esse extrato. E diz: e teremos antenas parabólicas para captar o sinal do satélite, e assim as diversas congregações estarão com os seus telões, as maiores possíveis, e distribuí-las, algumas no meio dos auditórios, mais de uma certamente, para que todos possam ver bem direitinho, e talvez desde os seus países poderão ver tão claramente e nitidamente como aqueles que estarão nestas reuniões, porque estarão vendo também através dos telões, como também vão estar vendo pelos telões nos auditórios que havemos de ter, o que teremos em Porto Rico. Vejam que tanto em Porto Rico, os telões que se colocaram ainda faltam, que mais telões que se colocarão, vejam, estarão vendo a mesma coisa, vamos dizer ou falar assim, através dos telões, do que as pessoas, os irmãos nos outros países, diversos países que também terão esses telões. Que já ele veio falando disso e dizendo isso, que se preparasse. Continua dizendo que assim já estaremos fazendo assim, e é comum isso para nós, as transmissões por satélite e pela internet. De modo que já estivemos conversando, fazendo uma prática disso, e isso já é comum para nós. É bom que os outros países estejam preparados para essas transmissões e devem ter as suas antenas o mais brevemente possível, enquanto há tempo, porque no último tempo as pessoas já saem correndo no último tempo, e saem correndo como quando é tempo de tempestade, e já quando se os ventos saem para buscar velas, fósforos, lâmpadas e painéis, e quando chegam já não tem mais nada disso. Por quê? Por negligência. Não buscaram as coisas a tempo ou em tempo, e depois não tem nem bolacha para as crianças porque foram negligentes.
E isso, vocês já conhecem isso. Por exemplo, aqui em Porto Rico, sabem como existem essas temporadas de tempestades, de tormentas, furacões, e já estamos bem preparados para isso. Não esperamos no último momento para comprar estas coisas como velas, fósforos e coisas desse tipo para proteger o nosso lar, a nossa casa, enquanto passa essa tempestade, esse furacão ou tormenta. E assim podemos ter nos nossos lares, podemos ter a alimentação para depois que a tempestade passar, depois que o desastre passar, que esse ciclone atmosférico faça tal como aconteceu com o furacão Maria. Isso foi uma destruição total em Porto Rico, esse furacão Maria. Mas veja que por aí continuou se aprendendo mais e mais sobre essas coisas, e podemos dizer ou falar que um percentual bastante bem alto em Porto Rico já se preparou, ficou preparado para qualquer evento, porque virá um tempo muito, muito difícil e já depois não vai ter mais jeito de se levantar, ou seja, que já vai caindo, este reino de gentios já vai caindo, se despedaçando. Agora veja, continua dizendo, de modo que dizem que em guerra avisada não morre gente. E também que em tempestade avisada, pois, não morre gente. Também em festa que é avisada, e está falando da ceia das bodas do Cordeiro, pois ninguém tem que chegar tarde, porque fecha-se a porta e depois ninguém mais pode entrar, tal como aconteceu na parábola das 10 virgens que não estavam preparadas. 5 delas não tinham azeite nas suas lâmpadas, ou seja, não tinham recebido o Espírito. Creram que apenas era dizer, eu recebo a Cristo como meu Salvador e já está pronto. Também era para receber-se o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, para ter o novo nascimento e, portanto, ter a vestimenta de boda, de casamento, de modo que se requer, é necessário que a tempo, ou em tempo hábil, se requer que tenhamos tudo, porque vem um tempo onde já não poderemos obter as coisas, mas se já estivermos ou as temos, não importa que depois fique difícil, ou seja, que aproveitamos, por isso aproveitamos todos os lugares que ainda não têm antena, é bom que tenham, e bons equipamentos de recepção para receber o sinal, e também telões e um bom som, um bom áudio. E isso já devem ter, a maioria já deve ter isso, porque tudo que se está falando e tudo que se está ensinando sob esse ensinamento de carpa, de tenda, é muito, muito, muito importante para se obter, nesse tempo do fim, as bênçãos de Deus. Continua dizendo, bom, esperamos grandes bênçãos da parte a favor de Deus, e por essa causa o motivo há de se falar destas coisas, para que se tornem, se façam uma realidade, para que se materializem para aqueles que as escutam e as creem de todo o coração e trabalham em pró, a favor de que se faça uma realidade. Agora vejam que as bênçãos são materializadas e são cumpridas, as bênçãos para aqueles que as escutam e creem nelas. Uma pessoa não pode esperar receber a adoção neste tempo do fim, neste final do tempo, sem não a escutar, se não escuta, e para completar, se não crê nela. Não pode estar esperando algo que não crê e que não escuta. É como quando por lá ou lá se soava a trombeta de libertação, e vejam aquele escravo que desejava sair livre, pois era o dia em que ele escutou essa trombeta, ele saía livre, e não importa que ele fosse um escravo nesse tempo, ele saía livre, porque escutou e creu nessa trombeta de libertação. Agora, aquele que não queria escutar e não queria sair livre, não cria nisso, pois lhe metiam uma agulha na orelha e o marcavam como um escravo para sempre. Isso acontece com as pessoas que não querem escutar. Neste tempo, não querem escutar a mensagem de ensinamento sobre carpa. E isso, como não querem escutar isso, e tampouco creem nela, pois a orelha é traspassada e já são marcados para que não receba essa libertação estando nestes corpos terrenos, não recebam a libertação de sair desta terra com corpos eternos e glorificados antes que os juízos divinos caiam sobre este planeta Terra.
isso que foi lá ou aconteceu lá, isso que foi representado lá no Antigo Testamento, vejam como agora se transforma já numa realidade. Tudo isso já se transforma, tudo isso que aconteceu em tempos passados, no tempo lá que essa trombeta era soada ou soava para que saíssem livres da escravidão. Mas tinham que escutar essa trombeta de libertação. Ou seja, que diz, por isso é que fala-se essas coisas, e nessa parte, quando ele nos está falando isso, vejam as coisas, isso está falando da adoção dos filhos de Deus, e porquanto se está falando, neste tempo final, se está falando no ministério sob debaixo de carpa, isso tem que se tornar uma realidade naqueles que estão escutando e estão crendo essa palavra que está sendo falada. E será uma realidade para todos aqueles que a escutam e creem nela. Aquele que não, vai procurar 5 patas no gato, 5 pernas no gato. Por quê? Porque não está ordenado, não está predestinado por Deus para receber essas promessas. Tão simples assim. Agora vejam, não ficamos com os braços cruzados dizendo, não ficamos com os braços cruzados dizendo, bom, que todo mundo trabalhe, mas eu não vou trabalhar. Eu quero ver se isso é verdade quando acontecer. Quando acontecer, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, existem pessoas que ficam sem escutar e sem crer, mas ficam assim para criticar. Para isso, sim, esses são bons. Eles são extraordinários para isso, para criticar. E eles ficam para ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se acontece. Mas quando verificam essa etapa já, onde os milagres vão ser mostrados, o resultado de tudo isso já abertamente, porque lembre-se que tudo vai numa forma progressiva. E quando vejam e digam, mas olha só que coisa, verdadeiramente era Deus operando no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E eu, que não fiz nada, pelo contrário, fiquei criticando e fiquei falando que isso não era desse jeito. E quando vão procurar ou buscar, já não terá oportunidade, já não se terá oportunidade. Eu quero ver se isso é verdade quando aconteça. Quando acontecer, eu vou fazer alguma coisa. Quando acontecer, você não vai fazer nada, porque se não creu, pois não tem direitos a receber, ou de receber a bênção. Ou seja, se não creu nisso que estava sendo falado aí, no ministério sob carpa, debaixo de carpa, então não tem direitos, nem tampouco terá direitos de ver os que vão ressuscitar para ser transformados. Pelo contrário, lhe será falado e será testemunhado e falado de que tudo já aconteceu. E aquilo que nos espera, o que os espera é a grande tribulação, porque, como eu lhes falei aí, não vai lhes dar direitos, não vai dar direito a outra pessoa que não creu nas promessas, nas bênçãos que estão sendo faladas, para que se vão materializando na pessoa e em torno dessa palavra, em torno dessas bênçãos que estão sendo faladas, seja cumprida essa promessa, que essa pessoa creu de todo o coração nela. Mas se não a recebe, não as quer escutar e não crê nelas, pois em torno de nada vai receber as promessas que estão sendo faladas, para que sejam materializadas, cumpridas nessa pessoa, com essa pessoa. É como uma vez que aconteceu, acredito que foi com o irmão Brana, que ele diz que tem pessoas que qualquer pessoa pode dizer, não é que seja uma pessoa que não vale a coisa alguma, mas pelo contrário, olha, uma pessoa pode dizer ou pode falar, amanhã eu vou, mais ou menos assim, amanhã eu vou bombardear os Estados Unidos. E não acontece nada, coisa alguma. Agora, se o falar o presidente da Rússia, diz amanhã eu vou bombardear
os Estados Unidos, e diz que, creio que aí, e então se desataria a Terceira Guerra Mundial. Vê? As palavras dependem de quem, quando e onde são faladas para que se cumpra. E, vejam, no tempo de Paulo, ele falou que uma trombeta de Deus soaria, os mortos em Cristo ressuscitariam e nós que vivemos vamos ser transformados. Mas isso não se cumpriu nesse tempo. E eram promessas, eram profecias, e era a bênção de Deus que ia dar-se ao povo. Mas foi falado por um profeta, o que aconteceu não se cumpriu, porque era mais lá para frente que isso se cumpriria. Agora, no último dia, virá um com a espada na sua boca, essa espada de 2 fios, e falará, e todas essas promessas que foram faladas e profetizadas desde o Gênesis até este tempo do fim, serão cumpridas, porque será a boca de Deus através do seu instrumento que estará falando essa palavra, e as coisas estarão sendo cumpridas. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ele escreveu aí em carne humana, e se levantarão. Uma profecia que vai se cumprir neste tempo. E nós, ao vê-los, 1 de Coríntios 15, do 49 em diante, e também 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2 em diante, ou 12 em diante, essa voz que falou o Espírito Santo através da boca de São Paulo, vejam como agora se cumprem, e ressuscitarão, e então diz, e nós os que vivemos, os que teremos ficado até a vinda do Senhor, vê? Quando os vejamos, seremos transformados. Olha como essa palavra agora, neste tempo do fim, é que se vai cumprir. Agora, quando diz que não tem direitos a receber essa bênção, porque olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William, sempre existe um tempo para se trabalhar e um tempo para se receber a recompensa, ou seja, um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa. Agora, olha o que diz aqui na mensagem, a palavra falada é a semente original. Esta foi pela manhã, foi a primeira que ele começou a falar aqui, e diz... Você não pode, na página 28 dessa mensagem, vamos colocar AM pela manhã, porque depois ele continuou a segunda parte. Você não pode ser uma semente e não concordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como você pode estar em desacordo com ela? E aí o irmão William escreve, se você é semente, é igual. Você está de acordo com a palavra. Como você pode estar em desacordo com ela, com a palavra, você estaria em desacordo com você mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito ou motivo. Como alguém falou, por que você sempre sai com pessoas como essa? Bom, se eu não fizer, eu estaria anulando o mesmo propósito para o qual fui enviado para cá. Aí tem que existir uma luz. Enquanto seguimos, vamos trazer-lhes coisas e mostrar como elas mesmas colocam-se em ordem, perfeitamente em ordem com a palavra. E aí, em cima onde diz aí tem que ter uma luz, existir uma luz, desenha uma estrela de Davi. E em cima da estrela de Davi, em cima uma pirâmide com as eras. E continua dizendo agora, sim, Senhor, Ele é. Isso é o poder, isso é o porquê Deus trabalharia através dela. E o que Ele diz dele, e o que Ele disse quando estava aqui na terra, não faço nada até que o Pai me mostre, perfeitamente me mostre. Qualquer coisa que eu vi, sempre foi vindicada, confirmada pelas Escrituras, ou seja, sempre foi vindicada pelas Escrituras, porque tudo o que Ele veio cumprir, Ele na sua primeira vinda já estava dito e profetizado pelos profetas, ou seja, já estava falado, e Ele o que Ele tinha que fazer era vindicar essa palavra que foi falada, ou seja, cumpri-la com a sua presença. Ele disse, esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. E se eu faço as coisas que elas disseram que eu fariam, então, e se não faço as coisas
que elas disseram que eu faria, então não sou essa semente original. Mas se eu faço as coisas, então, porque não creem em mim, isto é certo. Se vocês nem mesmo me creem na forma em que eu me sustento, então creio nessa palavra que eu digo, creio nas obras que eu faço, porque minha semente pode apenas produzir aquilo que eu sou. O abrolho apenas pode ser um abrolho, um espinho. Você pode regá-lo com qualquer coisa, mas ele continua um abrolho, isso é certo. Isso o aceitará, ele aceitará isso. É a razão pela qual um mesclado é um hipócrita. Ele é um híbrido, um homem que reclama ser um homem de Deus e nega a palavra. Ele é um hipócrita. Uma mula que reclama ser um cavalo. Ele é um cavalo, ele disse, eu sou uma mula. Ele não é nenhum dos dois. Você é um hipócrita, bastardo de nascimento, exatamente assim. Isso é insípido, sem sal, mas isso é o que é. Ele não tentou fazer isso, o homem fez isso com a sua sabedoria. Daí é que ele obtém isso. Aí é onde toda a sabedoria do homem termina. Para ser nascido bastardo, correto? Agora, isso é o porquê Jesus foi tão perfeitamente manifestado. Deus foi tão perfeitamente manifestado em Jesus porque ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual ele não pôde produzir outra coisa, senão exatamente Deus. E se Deus está em você, o que mais você pode ser? Jesus não disse dos profetas aos quais a palavra de Deus veio, aos quais veio a palavra de Deus, não o chamou Jesus, chamou eles de deuses, por quê? Porque Deus foi manifestado neles. O que foi isso? A palavra falada, manifestada. E ele escreve, deuses sois. Vê? Isso é. Como você pode negar e dizer, se você teve alguma sabedoria, você teria entendido. Ele disse, como você pode dizer, nós os chamamos, Deus mesmo os chamou de deuses. E disse, Deus mesmo os chamou de deuses. E disse, como pode você então dizer, como pode você então dizer que crê neles e me negar quando eu digo que sou um filho de Deus? Porque então eles não viram isso. Me desculpem, é que eu percebi aqui que o microfonezinho eu não o tinha na lapela, eu tinha um pouco mais abaixo da lapela, e agora eu percebi que não tinha aqui. Eu espero que o áudio tenha captado, o microfone tenha captado. Eu não verifiquei isso, que eu tinha aqui, agora foi que eu percebi que eu tinha fora da lapela, mas eu espero que tenha ficado gravado o início dessas palavras. Agora eu vou continuar aqui, continua dizendo... Como você pode então dizer que crê neles e me negar quando eu digo que sou um filho de Deus? Porque então eles não viram isso? A mesma coisa acontece hoje. Eu sou essa semente que tinha de vir, a semente da mulher. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve a semente da mulher. Eu te darei uma semente. Para a serpente. A serpente já a tinha violado, mas ele disse, a semente que eu te darei ferirá sua cabeça. Ele pegará ou tomará essa coisa novamente. Amém. Eu desejo que todos possam ver isso. Eu vim para conquistar e corrigir, consertar o que ele fez. E a única forma que eu posso fazer isso é através de uma mulher que creu na semente. Onde uma mulher não creu na semente, vê? Onde uma mulher não creu, diz que vai corrigir isso. E o vai fazer através de uma mulher que creu nessa semente.
Agora olhem que coisa tremenda. Continua dizendo, a mulher creu na palavra onde a outra não a creu. Ou seja, Maria creu nessa palavra onde Eva não tinha crido nessa palavra. Eu sou esse vencedor. Eu sou o que veio para dar vida através da minha morte, para pagar a pena do que ela fez através da minha vida será dada a você para fluir através de você. E vocês serão filhos e filhas de Deus. Vê, enquanto a semente está aí, minha vida flui através de você. Você, a híbrida, e você não tem outra coisa a não ser um filho bastardo denominacional. Isso é tudo. Qualquer coisa que negar a palavra, perdoe-me, irmãs, eu quero que vocês, eu tenho que dizer isso. Só da forma em que isso é dito aqui, eu falado aqui. Vê, e essa é a forma que isso é. Agora vejam como, de que forma, esse é o jeito que isso é. Agora vejam como diz aqui o nosso irmão Branham, como essa Maria, que representa a igreja do Senhor, ela creu nessa palavra, ou seja, escutou essa palavra e creu nessa palavra. Por isso disse, faça-se comigo, ou faça-se conforme a tua palavra, e creu nessa promessa. Vejam a importância de escutar e de crer, para que assim essas bênçãos se façam uma realidade e tenhamos direito de receber essas promessas e essas profecias que foram faladas e que agora estão sendo dadas, faladas, pronunciadas, para que se tornem uma realidade em cada escolhido de Deus, cada crente, cada virgem prudente. Continua dizendo o nosso irmão William, nesta mensagem que estamos lendo, de fiéis administradores dos mistérios de Deus. Bom, sejamos fiéis administradores dos mistérios de Deus neste tempo do fim. A visão da capa ou da tenda e aquilo que acontece aí é um dos mistérios de Deus que correspondem, que pertencem a este tempo do fim. E porquanto envolve a manifestação, a plena manifestação do poder de Deus está envolvido nisso. O que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. Isso significa que muitas promessas que cabem ao tempo do fim vão ser cumpridas aí. Agora vejam como, de que forma, já no cumprimento dessa promessa, já se nos estará dizendo que será um mistério. Pelo contrário, já se estará falando abertamente tudo o que corresponde ao que cabe ao mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. E já será aberto completamente, será aberto todo esse mistério e todas essas coisas que ele dizia. Nós vamos deixar isso bem quietinho aqui, nós não vamos tocar nisso agora, isso vai acontecer mais adiante, isso é um mistério que não podemos falar disso agora. Vejam como tudo isso, todas essas coisas, ele esteve falando disso enquanto esteve no meio da igreja, tal como esteve falando lá para Maria, todas as coisas que iriam estar acontecendo com o cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, a primeira vinda do Messias do ungido. Agora, é como quando o irmão Branham fala no livro dos selos, que ele diz e fala certas coisas, onde ele fala que já não existe misericórdia, que tudo já está terminado, finalizado, e está falando uma série de coisas que já tomou o livro, que ele já o trouxe à terra, e todas essas coisas. E depois, mais adiante, ou mais lá na frente, diz que isto está no futuro ou para o futuro, ou seja, que vejam como, de que forma ele teve que falar todas essas coisas, as quais iam estar acontecendo neste tempo do fim, neste tempo final. E assim, dessa forma, também falou o nosso irmão William nas mensagens e coisas que se falaram, que não foram cumpridas e pensava-se que iriam estar sendo cumpridas através ou por esse ministério. Vejam, não se cumpriram por esse ministério, ou seja, que vem se cumprir mais adiante, mais lá na frente, nesse cumprimento total, que é total cumprimento, que é na manifestação do poder de Deus em uma grande carpa catedral, onde ele
estaria obrando, trabalhando no meio da igreja e dando a ela essa fé de rapto para a igreja. E isso ele tinha falado disso na página 212 do livro dos selos. O irmão Branham tinha falado disso aí, dizendo que a noiva, página 112, a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não viveu nenhum despertamento, ainda não houve aí nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Se precisarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la, Ele os mandará. Ele prometeu isso. Página 212 dos selos, ou seja, que debaixo é sob essa manifestação dos trovões, daquilo que os trovões estarão falando sobre esse ministério que trará esse avivamento para a igreja, esses ministérios. E olhem também aqui, na página 104, diz, eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias aquilo que se precisa para preparar a noiva para ter a fé de rapto, porque com aquilo que temos agora não poderíamos subir. Existe uma coisa que tem de vir para nos preparar, porque do jeito que estamos agora apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra, e veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isto está escrito. Onde isso está escrito. Agora vejam de que forma essa manifestação de Deus no meio da igreja, neste tempo do fim, é a que nos estará trazendo este avivamento, e ele, nesse avivamento, é o que produzirá a fé de rapto. Nesse avivamento é o que produzirá a fé de rapto. Estou procurando aqui no livro dos selos, onde nos fala, e isso está na mensagem A Brecha, onde ele diz, na página 89, aqui está, aqui, do livro dos selos, da mensagem A Brecha, é um dos lugares, porque diz... Agora prestem bastante atenção no que aconteceu quando ele fez isso. Que grande jubileu, regozijo. Isto é exatamente quando são abertos estes selos. Logo em seguida veremos a meia hora de silêncio. E escreve a meia hora de silêncio no céu. Escreve irmão William. Quando estes selos são abertos. Estamos começando hoje, e no domingo que entrar terminaremos aqui mesmo. Escutem direito. Se estiverem prontos, digam amém. Quando ele fez isso, quando toda a criação estava gemendo e ninguém sabia o que fazer, ali estava João chorando, e ele escreve João chorando. Então apresentou-se o cordeiro, o livro estava nas mãos do dono original, porque o homem tinha caído e perdido o livro, e não existia outro homem digno de tomá-lo para redimir a terra, nenhum sacerdote, nenhum papa, nem coisa alguma, como eu falei anteriormente, mas veio o Cordeiro, e não foi nenhuma Virgem Maria, nem Santa Fulana, nem São Ciclano, senão o Cordeiro foi que veio, ou quem veio sangrando e imolado, e tomou o livro da destra daquele que estava sobre o trono. E quando viram que na verdade existia um Redentor, todas as almas debaixo de altar, os anjos, os anciões e toda a criação viu que isto aconteceu. E ele escreve: tudo está no futuro. Esta noite, ele ainda é um mediador, mas isso lhe resta, ou isso lhe resta para o futuro, ou é para o futuro. Agora vejam como tudo isso que foi falado pelo reverendo William Branham no livro dos selos, vejam como tudo isso, num certo momento, fica... se via como que se isso estivesse ou estava acontecendo aí, mas depois ele falava, isto ainda todavia está no futuro. E vejam de que forma, aqui o nosso irmão William nos está falando alguma coisa importante também, onde nos fala que
Diz, e porquanto isso envolve a plena manifestação do poder de Deus, o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. Isso significa que muitas promessas que cabem ao tempo do fim vão ser cumpridas aí. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, e aí tomamos apenas essa partezinha onde ele fala que esse livro foi tomado, foi pego e trazido à terra em outros lugares, nos fala desse livro sendo trazido para a terra, e vejam como, de que forma isso, depois ele diz que isso está no futuro, mas vai chegar um momento, vai chegar um momento, o instante onde isso iria se tornar uma realidade no meio da igreja, trazendo o título de propriedade, o livro dos 7 selos no meio da raça humana, novamente, de novo, ou seja, seria Deus cumprindo essas promessas, essa palavra, e trazendo-a à vida, a cumprimento. E onde ele fala que tudo o que vimos manifestado em parte no reverendo William Branham, olhem, isso da criação de esquilos, isso do tumor, isso de nossa irmã Meda, o tumor da irmã Meda, o peixinho, isso do peixinho, isso dos filhos da irmã Ratirai, isso da tempestade. Vejam, tudo isso que foi em parte no reverendo William Branham, nessa etapa e nesse ministério, que Deus esteve aí refletindo tudo o que seria em toda a sua plenitude neste tempo do fim aconteceria, que já não seria falando que isso está no futuro, senão que podemos dizer que isto é agora, no hoje e no presente. Ou seja, que será esse ministério que terá esse poder, essa espada na boca, e vejam, com essa palavra na boca, ele pode criar. Ou seja, lá os esquilos, e que depois ele comia os esquilos, pode criar a revelação, que é a palavra, que é a primeira coisa, é o mais importante, e o conteúdo disso é a fé de rapto. Pode criar, e até mesmo na parte das curas, porque pode criar membros do corpo que faltarem. Agora vejam, pode curar, já não em partes, senão em toda a sua plenitude pode curar. Vejam, o tumor de nossa irmã Meda a distâncias, ou seja, que pode curar, não apenas no lugar onde esses ministérios estão, senão que de uma forma internacional. Apenas é preciso uma coisa: escutar e crer nessa palavra que está sendo falada, e também produzirá curas, poderá ressuscitar pela palavra falada. Vejam, mas também pode, além de ressuscitar, e vamos colocar isso, vamos falar assim, vamos falar numa escala ou numa ordem. Vamos dizer, poderá criar a palavra, falando a palavra, pode perdoar, porque vejam, como lhe deu para os filhos da irmã Wright, porque não importava a situação, a condição deles, ele os deu. Eu te os dou no nome do Senhor, vê? Aí ele podia perdoar, ou seja, também tinha essa parte na qual ele tinha
Nessa manifestação que Deus permitiu que ele tivesse, ele teve muito, mas nessas 5 mais marcantes que representavam aquilo que Deus estaria fazendo neste tempo do fim, neste final de tempo, do final do tempo, vejam que aí também ele perdoou os pecados desses meninos, desses rapazes, ou seja, que também pode perdoar. E podemos ver a terceira, vamos dizer, a da cura. Isso da cura, poderá curar, vamos dizer, que isso está relacionado a que poderá falar a palavra e ressuscitar, como fez com o peixinho, tal como fez com o peixinho. Essas duas estão aí, entre a 3 e a 4. Visão, poderá ver, poderá falar a palavra e ressuscitar os mortos em Cristo das eras passadas e do nosso tempo, e os do nosso tempo, e também poderá ao vê-los, ao vê-los ser transformados, haverá uma cura completa, total, mas também antes dessa virá uma cura na qual muitas pessoas estarão buscando, que muitas pessoas estarão procurando para os seus filhos, para elas mesmas, para os seus filhos, buscando cura, ou algum irmão para algum irmão, e ao crer nessa palavra falada, será feito conforme de acordo à fé, a vossa fé. Agora veja, vamos falar as 5, vamos dizer as 5. Ele podia ordenar, ou seja, podia dizer para essa tempestade que se aproximava daí, que ela ficasse parada, que ela se detivesse. Já ordenava a natureza, mandava na natureza, já é um ministério, como vimos no livro dos selos, no 6º selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, com o poder e o controle sobre a natureza. Ou seja, vejam, pode, com essa espada, olhem como essa manifestação, em parte, que foi mostrada para o reverendo William Branham, vejam como agora se cumpre em toda a sua plenitude essa manifestação. Poderá criar, poderá perdoar, poderá ressuscitar, poderá curar e poderá ordenar, mandar, ou seja, poderá dizer ao reino dos gentios, tira-te, e seja jogado fora e ser estabelecido o reino do Messias, pela palavra falada. Ou seja, porque um monte representa um reino, e também poderá falar para fora de existência o reino dos gentios e trazer a existência ao reino do Messias. Vejam, tudo o que será cumprido neste tempo final e o que já está sendo cumprido, que vai numa forma progressiva, escalonada, até que chegue nessa parte culminante ou final, onde já se cumprirá a ressurreição e a transformação. Mas antes de chegar esse momento, vai ir numa forma progressiva, gradativa, crescendo, gradativa, até chegar ao momento que chega ao topo, ao cúspide, onde aí obteremos todas as promessas em toda plenitude, em cada escolhido de Deus. Toda a plenitude em cada escolhido de Deus. Agora continua dizendo: portanto, sejamos administradores dos mistérios de Deus e de todo o coração, trabalhando neles, para que aqueles que ainda não se cumpriram, se tornem uma realidade. O reverendo William Branham tentou que fosse no seu país, porque ele era o mensageiro dessa era, e essa era pertencia a esse país. Apenas o mensageiro de uma era pode fazer a favor da sua era tudo aquilo que cabe, que pertence ao seu tempo, e principalmente o faz no seu país. No seu país se abre a era e daí se estende para outros lugares. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, na segunda parte, que é a parte da tarde, na página 72, diz
Agora, este ministério aqui tem que afiliar-se em algum lugar até que as mesmíssimas obras que Jesus fez, porque quando ele vier, a pedra de cabeceira será recolhida nele, porque eles não querem, existirá um rapto e eles serão tomados ou levados e o resto do corpo virá com eles. E ela se terá ido ao céu, ou irá ao céu. Não uma denominação, amigos, uma igreja da palavra de Deus. Vocês creem nisso? E ele escreve o rapto e uma pedra angular e as eras. Há alguns lenços aqui, agora eu vou e não sei aonde eu estou procurando, como vocês, a vontade de Deus. Eu desejaria permanecer neste tabernáculo, não posso fazer isso. Há milhares e eu escuto o pranto, um espírito imundo de se despedaçando-lhes e quase não posso dormir. Eu ouço pequenas crianças chorando, os bebês chorando, mães empurrando seus filhos pela fila de oração. Eu vejo alguma mãe abanando o seu bebê, sustentando um lençol sobre ele para guardá-lo da chuva lá no pátio. Meu coração sangra por isso, ao ver isso. Agora, tem tanta necessidade no mundo, e agora, neste tempo do fim, no final do tempo, ainda haverá mais necessidades. E isso no livro de citações, ele fala disso, que tudo isso será para ajudar o mundo, para ajudar o povo. Além de lhes trazer a fé de rapto aos escolhidos, além disso, e também falar para as virgens fátuas e também para os perdidos que já não têm oportunidade. Enquanto se estiver nesse tempo, nessa parte final, culminante, também será para a ajuda de muitas pessoas, e isso... Vimos isso nessa visão, como a fila era interminável, ou seja, certamente vão haver algumas pausas, porém, a fila continuará por horas e horas e horas e horas, e diz, mas sabemos que chegará um momento onde isso será o começo, talvez de uma forma, de um jeito bem simples, e começará a crescer até que chegará a essa atividade ou reunião que o reverendo William Branham viu. Essa que ele viu. Agora, quando eu construí, edifiquei esse tabernáculo, continua dizendo, quando eu edifiquei este tabernáculo, no dia em que eu lhe pus a pedra de ângulo lá fora, eu me lembro dessa visão nessa manhã. Eu tenho isso escrito aí na pedra angular, que disse, este não é o teu tabernáculo. Ele escreve aí, este não é o teu tabernáculo, ou seja, quando ele foi levado para essa grande carpa catedral, ali, ou lá, o anjo lhe falou aí, este aqui não é o teu tabernáculo. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu amo os filhos de Deus em todas as partes, todos os lugares. Eu não sei onde ele vai me guiar, eu não sei, eu estou esperando. Eu estive esperando por um ano, Talvez tenha que esperar 2 anos, 3 anos, eu não sei. Agora lembre-se que tínhamos lido faz pouco tempo que Deus fará em um ano aquilo que os teólogos tentaram fazer por 2000 anos. E ele diz, me dê uma igreja com esse poder, e aí é que ele diz, e eu farei em um ano, ou seja, veja o tempo que ele estava vendo, que ele estava buscando, que é o tempo onde nesse ano, o ano onde Deus vai cumprir a promessa da ressurreição e da transformação, nesse ano Deus vai fazer grandes coisas no meio da raça humana. Talvez vou esperar por 2 anos, por 3 anos, eu não sei. Eu não sei qual é o próximo passo. Agora vejam que aqui, em 1962, 18 de março de 1962, ele não sabia qual era, ou qual seria o próximo passo. Agora, olhem. Mais ou menos por esse tempo, essa data, tal como, ou igual ao tempo onde se abriu e se pregou a abertura dos selos, um ano depois, no 7º selo, já quando ele está nessa última mensagem do 7º selo, ele diz aí, na página 467, olha, diz, mas existe um segredo, na metade da página do parágrafo, mais ou menos, mas tem um segredo debaixo disso, glória a Deus nas alturas, eu nunca poderei pensar como antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, agora sim, ele sabe.
O que faz um ano atrás ele não sabia, aqui sim, ele já sabe disso. Qual é o próximo passo? E aí ele já percebe, se dá conta, nesta mensagem do sétimo selo. Olha o que escreve o nosso irmão William aí, onde ele diz, agora eu sei qual é o próximo passo, ele escreve, a segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias. Ele aí percebe que não é debaixo sobre seu ministério que Deus estaria cumprindo tudo o que foi mostrado no livro do Apocalipse, quando ele se levanta do trono de intercessão, toma o livro e o traz à terra e o entrega para um homem. Ele já vê que isso é mais lá para frente e fica no futuro. Ou seja, que ele em 1962, ele não sabia. É por isso que ele tentou ir para o povo hebreu. Ele foi falado que não é o tempo, nem é o teu ministério. Nem é o ministério, tem que ser conforme Apocalipse 11. E Apocalipse 11 são os ministérios de Moisés e de Elias. E ele apenas tinha o ministério de Elias, faltava o de Moisés. E já então, depois, vejam como que nos selos ele já compreende e entende, porque ele fala, aí sim ele fala, eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso, mas já não falta muito. E aí ele escreve, não sei interpretá-lo, num idioma desconhecido. Eu tenho escrito aqui, se quando isso acontece vocês pudessem ver minha caderneta, não prossigas, detente. Agora ele viu tudo o que estaria acontecendo neste tempo do fim, ou seja, ele já viu uma antessala que isso estava no futuro daquilo que seria o presente, o nosso presente, ou seja, o futuro do irmão Branham e o futuro de todos das eras que passaram, dos apóstolos e de tempos passados que passaram. Tudo isso quando eles profetizavam e falavam e se dava a conhecer que isso era para mais adiante, que Deus estaria cumprindo isso mais adiante, que Deus estaria cumprindo isso no último dia. E tal qual o nosso irmão William que dizia, isso será no último dia e no dia postreiro, no último dia virá um ministério e no último dia virá um povo que estará escutando toda essa revelação e receberá a fé de rápido. E tudo o que se falou que seria cumprido no último dia em uma grande carpa catedral, agora podemos dizer, nós não vamos dizer agora isso será no futuro. Nós podemos dizer isso está acontecendo agora no presente. Aqui está a carpa, aqui está o povo, aqui está o ministério e aqui está Deus operando, trabalhando no meio da igreja, cumprindo o que ele já tinha falado em tempos passados. Ou seja, que agora temos a realidade, a palavra sendo vivificada, sendo cumprida no meio da igreja. E agora podemos dizer, eu sou uma realidade dessas promessas. Eu sou desses que se falaram em tempos passados, que nesse tempo haveria um grupo de escolhidos de Deus que estariam recebendo a fé de rápido. Agora eu não posso dizer, eu estou olhando o futuro e vou ver lá no futuro o que Deus vai fazer, ou o que Deus vai fazer comigo no futuro, não. Eu estou vendo o que Deus está fazendo no presente. Eu sou um desses que o irmão Branham falou, que na grande carpa catedral se estaria dando a fé de rápido. Onde o nosso irmão William falou que na grande carpa catedral se estaria dando a fé de rápido. Vê? A mesma mensagem falada em cada manifestação de Deus em carne humana no tempo que eles coube a esse ministério vir. Mas agora tudo aquilo que eles falaram, podemos olhar-nos no espelho da palavra e dizer, eu sou esse que estaria escutando e estaria crendo essas palavras que foram profetizadas de que existiria um povo preparando-se para a transformação. Esse sou eu. Eu sou o Senhor. Esse escolhido teu. Eu sou desses entendidos. E, assim, dessa forma, Deus estaria cumprindo as Escrituras no meio do povo que estaria presente, vigente, vivo com o ministério nessa pessoa, nesse véu de carne vivo, no meio do povo de Deus. Agora olhem, continua dizendo, diz,
Aqui o nosso irmão Brana, na página 72, lá embaixo eu passo para a página 73, ele diz: eu não sei qual é o próximo passo, mas vocês já viram aí no livro dos selos, quando ele fala, ele já sabia aí qual era ou seria o próximo passo. Ele demorou 1 ano para conhecer qual era o próximo passo. E isso é uma coisa muito importante. Faz 1 ano atrás ele não sabia disso. No dia 18 de março, ou seja, por esse tempo, mais ou menos 1 ano depois, 1 ano depois, ele conheceu qual era o próximo passo. Eu estou esperando por ele. Mas eu penso, de acordo com as Escrituras, de que a palavra foi semeada e escreve a chuva da manhã. A próxima coisa é a vinda do Espírito. Agora vejam, a vinda do Espírito. Vamos ler apenas uma porçãozinha aqui do livro dos selos, onde aí nos fala na página 134 do livro dos selos, diz: e perceba você, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Essa é a última manifestação da vinda do Espírito Santo em carne humana, que será coroado como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Será na sua última manifestação que essa promessa será cumprida. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William na mensagem, já para ir finalizando, diz que esperamos que alguém tenha o ministério do último dia. E certamente, pois vão tentar que seja no seu próprio país, assim que vamos conhecer quando estiver ou esteja essa visão da carpa, esteja cumprida. Vamos conhecê-lo e vendo esses sinais e maravilhas e também chamamentos. Quando estiver vendo isso, então todos diremos. Agora vejam, onde o vão ver e vão conhecer? No cumprimento da visão da carpa. O vão ver desde que se esteja criando, falando a palavra, e depois poderão ver e continuar vendo essas manifestações das 5 que foram mostradas para o reverendo William Branham em uma forma progressiva, escalonada. O vão ver criando palavra, criando a revelação. E depois mais certas coisas. O vão ver perdoando também. O vão ver também curando. O vão ver ressuscitando também. E o vão ver ordenando, mandando. Tudo isso vai estar sendo cumprido de uma forma progressiva. Cada uma dessas manifestações que foram mostradas para o reverendo William Branham vão ser vistas de uma forma progressiva. E tudo isso é no cumprimento da visão da carpa, daquilo que foi mostrado pelo reverendo William Branham, onde ele viu essa coluna de fogo falando com alguém. Alguém é aquele que terá esses ministérios e estará cumprindo plenamente, em toda a sua plenitude, essas 5 manifestações que foram mostradas para o reverendo William Branham. Continua dizendo, quando se esteja vendo isso, então todos diremos: olha onde era, olha como era, olha que simples era. E alguns dirão: e eu não fiz nada a favor disso, eu não cria. Vê? Não cria. E outros dirão: e eu não o criei, e nem tampouco fiz coisa alguma. E para acúmulo, fiquei contra desse programa divino e fiquei até falando mal. E diz, e eu não fiz nada a favor disso, eu não cria nisso. Por quê? Porque não cria. Mas talvez o outro dirá ou falará: mas eu sim cria, e eu trabalhei a favor desse cumprimento dessa obra que estava prometida. Outros dirão: olha, eu não sabia onde iria ser, mas outros dirão: eu sim sabia. Eu sim estava certeiro disso. Outros dirão: olha, mas eu não sabia quem era o mensageiro para esse tempo do fim. Mas outros dirão: mas eu sim, eu sabia. E eu sim estive lado a lado dele, braço a braço com ele. Vê, uns dirão: eu sim sabia quem era o mensageiro para esse tempo do fim.
Quem era aquele que nos introduziria à terra prometida do novo corpo? Eu sabia desde o início que esse era aquele que nos faria passar a terra prometida do glorioso reino milenar. Eu sabia disso. E são e serão bem-aventurados aqueles que escutaram e creram tudo aquilo que Deus esteve fazendo. O que esteve fazendo, está fazendo e estará fazendo através desse último mensageiro. Assim que sejamos administradores como cada mensageiro para a sua era, e também como tem que ser o mensageiro do último tempo, do tempo final, fiéis administradores dos mistérios de Deus, levando-a para todos os seres humanos, levando o Evangelho de Cristo e os mistérios contidos nele, os mistérios que correspondem a este tempo do fim. E aí ele conclui e continua falando essa mensagem. Agora podemos ver como, de que forma podemos identificar o lugar, o povo e o instrumento que Deus está usando neste tempo. E você, como indivíduo ou individualmente, você se identificou e disse que você, como indivíduo individualmente, se identificou e disse que você é. E você diz: eu sou dos escolhidos que entenderia o mistério do sétimo selo, e foi aberto para mim. Eu entendi, eu escutei, eu criei nele, e estou marchando em fé e com fé para receber as promessas que Ele tem para todos aqueles que escutam e creem nessa mensagem de ensinamento pregado em uma grande carpa catedral, porque já foi falado que iria existir pregação, que ia ter chamamento, que ia ter fila de oração, curas e todas essas coisas. Mas agora estamos na etapa da pregação. E são bem-aventurados os que estiveram desde o princípio, desde o início, estiveram caminhando, agarrados da arca da palavra, olhando essa manifestação de Deus neste tempo do fim numa forma simples. Porém, veem que por trás dessa manifestação é Deus, a coluna de fogo operando no meio da igreja neste tempo final. Bom, foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras de saudação lá para o missionário Miguel Bermúdez Marinho, onde ele está reunido, em Villahermosa, Tabasco, junto com o reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros e irmãos dos diversos lugares lá em Villahermosa, no México, e de toda essa zona ou toda essa área, e todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet. E podemos dizer, tal como Jesus falou aí, que ele tomou o livro do profeta Isaías e vejam, o que ele fez foi ler o que os profetas já tinham falado, da mensagem que os profetas tinham trazido. E quando ele leu isso, tomou o livro do profeta Isaías e achou o lugar onde estava escrito. Vejam, estava buscando, o abriu, estava procurando e achou essa escritura de Isaías, capítulo 61. E vejam que aí ele diz: o Espírito de Jeová, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu Jeová. Ou seja, porque Jeová me ungiu, vejam, quem ungiu? Me enviou para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os quebrados ou contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e aos presos, a abertura da prisão, a proclamar o ano da boa vontade de Jeová. E agora vejam, quando ele lê essa escritura e se senta, diz que todos na sinagoga estavam
fixos nele, olhando para ele. E no versículo 21 do capítulo 4 de São Lucas, ele diz que começou a lhes dizer: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Vejam, o que ele trouxe foi o cumprimento dessa palavra que foi falada dele. E ele não podia continuar lendo, porque se ele continuasse lendo, isso já pertencia à segunda vinda do Senhor, onde diz: e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar a todos os enlutados. E esse ministério, no qual Deus estará cumprindo neste tempo do fim, em uma grande carpa catedral, ele poderá dizer a qualquer momento, quando leia essa escritura e comece a dizer-lhes, ou começou ou continuou a lhes dizer: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Ou seja, o cumprimento de toda essa palavra que foi falada, de todos esses mistérios que foram profetizados e foram falados pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se tornarão uma realidade neste tempo do fim. E esse ministério poderá dizer: hoje se cumpriu esta escritura. E estas escrituras que falam de mim, ele poderá dizer, falar assim: hoje se cumpriu esta escritura. Será o cumprimento de todas essas profecias e promessas que foram faladas e profetizadas dele. Bom, já estávamos finalizando, mas tinha que colocar-se isso aí, onde Deus nos mostrou tudo o que de era em era, de dispensação em dispensação, Deus esteve cumprindo. E aqui agora estamos vendo a materialização, o cumprimento de tudo aquilo que pertence, que corresponde ao nosso tempo. Toda a escritura que não foi cumprida em tempos passados se estará cumprindo, se está cumprindo. E se cumpriu neste tempo, ou seja, já se cumpriram algumas, estão se cumprindo outras, e se cumprirão mais lá na frente outras também, mas este é o tempo de cumprir, de se cumprir todas as escrituras e promessas e profecias que foram faladas deste tempo final, deste fim do tempo. De modo que, para mim foi um privilégio, uma bênção, poder enviar estas palavras para a reunião que o nosso irmão Miguel Bermudes Marinho está tendo aí em Villahermosa, no México, e já o nosso irmão Andrés me esteve informando que ele já tem o auditório, já lhe faltam apenas algumas coisas para finalizar, talvez já esteja 99%, vamos dizer, de feito. Sempre faltam alguns detalhes ou minúcias em algumas áreas. E já, como também em Fé Viva, nosso irmão Miguel me convidou, e também em outros lugares, também o nosso irmão Andrés me convidou para estar lá, em Villahermosa, e é nesse auditório, por repetidas vezes, ele me falou que está à disposição de Deus e do seu programa, esse auditório. E ele me falou: Benji, está aí, o auditório já está aí, para que Deus o use de acordo a como já o tem no seu programa, programado. E vamos ver tudo isso sobre os convites que tivemos para estar nesses lugares, e vamos vendo como a forma vai se cumprir tudo isso. E o meu desejo é estar nos diversos lugares, se Deus nos permitir estar, porque já brevemente estará sendo cumprido, certas coisas estarão sendo cumpridas, das quais já brevemente ou logo ele me disse que vão ser cumpridas, e eu estou esperando algo por algo, e logo já se estará realizando, se estará fazendo e cumprindo essa outra parte, essa outra etapa
que está bem próxima. Agora, a parte que se está tendo no meio do povo é a mais importante, que é a revelação, a criação desses esquilos, que foi a que Deus mostrou ali numa dessas manifestações, e o qual isso é a palavra sendo falada. E o meu desejo, eu tenho falado, dito com o Senhor, que o meu desejo é que Ele me permita estar nesses lugares, porque existem profecias e promessas que se cumprirão e se estarão cumprindo. E o meu desejo também é estar nesse corpo terreno, terrestre, estar nesses países também, de modo que veremos quando será e como será tudo isso. Não vamos nos adiantar, senão que vamos no passo a passo, no passo que corresponde, e vamos vendo como Deus vai cumprindo tudo. Mas o que eu posso lhes dizer é que vamos bem, estamos indo bem, estamos bem, vamos acertando o alvo, porque temos o principal guia, o guia principal, temos a coluna de fogo em nós, temos a esse Espírito Santo que tem guiado de era em era, de dispensação em dispensação, e neste tempo está conosco, nos guiando, nos protegendo também de todo perigo físico e espiritual, porque lembrem-se que a quinta dimensão está se abrindo, esteve se abrindo, e muitos desses espíritos andam soltos, e a casa, temos que ter a casa cheia da presença de Deus, do Espírito de Deus, para não deixar assim que entrem, nenhum espírito da quinta dimensão entre. E oramos que não desça até a alma, até o coração, nenhum espírito desses desça até a alma, até o coração, senão que permaneça selado com o Espírito Santo. E ninguém se deixe usar pelo inimigo para atacar a obra de Deus neste tempo do fim. Oramos por todos os irmãos, que Deus os cuide desses espíritos que andam soltos, que são da quinta dimensão, e Deus os proteja, e que essa luta e essa batalha que tem na mente, ou que existe na mente, sempre saiam vitoriosos, porque ainda estamos nesses corpos terrenos, e essa luta que existe na mente é a maior, é a mais difícil, essa luta, mas Deus nos dará a vitória. Nunca se desanimem. Se chegam até vocês pensamentos ou algumas coisas nas suas mentes, lembrem-se que existe uma luta, existe uma batalha, e quando você sabe disso, aí então a pessoa diz: eu já te conheço, eu já sei quem tu és, tu vens a mim com estes pensamentos, isso aqui não é meu, isso não é de Deus. Você pode, com o poder da palavra criadora e com o poder dessa palavra que Deus nos deu, você pode jogá-lo, lançá-lo, e pode dizer: isto não é meu. E pode também começar a obrar em tudo isso. A cura também, isto não é meu. Senhor, eu creio pela Tua palavra que eu serei curado. E você continue crendo. Ou seja, que estamos no tempo para o cumprimento de todas essas promessas em cada um de nós como indivíduos e na nossa era e dispensação, a dispensação do Reino Bom. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e o reverendo Andrés Cruz Gallegos, e já depois estaremos vendo de que forma teremos essas visitações ou visitas nos diversos países. E tenham tudo bem consertado, ajeitado nos seus auditórios, porque grandes coisas Deus está fazendo e estará fazendo também mais lá na frente. E esperamos que os lugares também onde estão agarrados do ministério sob carpa, também recebam essas bênçãos, que recebam essas promessas, porque estão escutando e estão crendo.
Porque do que é que vale de escutar em vez de crer? Crer, pelo contrário, criticam e falam contra. Nós somos aqueles que escutamos e cremos, para que essas promessas que estão sendo faladas neste tempo se cumpram, porque é o tempo onde essas promessas têm que se materializar, de modo que ministros, companheiros no ministério, dos quais a maior parte Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me permitiu conhecer. Vejam como Eliseu conheceu nesse percorrido que foi com Elias. Lembrem-se, um extrato que lemos a respeito disso, depois nós procuramos. Ele conheceu tudo e depois Deus levou Elias, levou-se Elias. Agora vejam como Deus me permitiu e me tem permitido e me permitiu conhecer nos diversos lugares, diferentes lugares, os irmãos, aos ministros, também a maioria das congregações. Conheço talvez alguma depois que se iniciou, que se abriram depois, faltaria por conhecer, mas a maior parte já os conheço, de modo que, como fiéis administradores dos mistérios de Deus, eu lhes posso dizer que eu não sou um estranho para vocês, senão que eu sou vosso amigo. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde, e recompensa de profeta tem. Portanto, vocês têm recompensa de profeta. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e amanhã nós estaremos vendo novamente para continuar escutando tudo aquilo que Deus nos estará dando através do ensinamento, da introdução dessa parte antes que nós fazemos e também da mensagem que estaremos escutando. A introdução. Lembre-se que somos o cumprimento das Escrituras. Você e eu somos o cumprimento das Escrituras. O cumprimento das Escrituras. No último dia podemos colocar esse tema, não tínhamos colocado o tema, poderemos colocar esse, o cumprimento das Escrituras, para o último dia, ou que se estão cumprindo no último dia. Aí podemos ver um desses temas. De modo que Deus abençoe e Deus os guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e reverendo Andrés Cruz Gallegos. E todos os que estão lá presentes em Villahermosa, Tabasco, México, e aqueles que estão pelo satélite Amazonas ou pela internet. Deus abençoe a todos.